Olá, seja bem-vindo a um universo de sabedoria e reflexões profundas. Prepare-se para mergulhar em pensamentos que transformam, filosofias antigas e ensinamentos atemporais que nutrem a alma. Esteja aberto para explorar um mundo de conhecimento que transcende o tempo, convidando você a refletir, crescer e se conectar com o verdadeiro sentido da vida. Vamos iniciar essa jornada juntos. Silêncio eloquente, a arte da comunicação silenciosa. Vivia um homem que tinha o hábito de falar demais. Ele frequentemente dizia, sem pensar, e depois se arrependia. Muitas vezes se metia em problema com sua família, amigos, vizinhos e até estranhos por falar descuidadamente. E depois se sentia envergonhado. Um dia ouviu falar de um mestre zen que vivia em um mosteiro próximo. Decidiu ir buscar seu conselho. No dia seguinte, chegou ao mosteiro e conheceu o mestre zen. Inclinou-se respeitosamente e disse: "Mestre, vim pedir sua ajuda. Tenho um problema que me deixa miserável. Falo demais e muitas vezes digo coisas das quais me arrependo depois. Às vezes ofendo as pessoas e causo conflito com elas. Como posso superar esse problema?" O mestre Zen olhou para ele e disse: "Meu amigo, falar é importante para expressar seus pensamentos e sentimentos aos outros. Mas falar nem sempre é a melhor opção. Às vezes, o silêncio é mais sábio do que falar. Ao fazer isso, você pode evitar muitos problemas e arrependimentos desnecessários. Portanto, hoje vou falar sobre 5 situações em que você deve ficar em silêncio." "O que são essas situações?" perguntou curioso o homem. "Quando estiver com raiva", disse o mestre Zen, "a primeira situação em que você deve ficar em silêncio é quando estiver com raiva. A raiva é como um fogo que queima tudo em seu caminho, destrói sua paz de espírito e seus relacionamentos com os outros. Faz você dizer coisas das quais não se arrepende depois. Também faz você fazer coisas das quais se envergonha mais tarde. A raiva é um veneno que prejudica seu corpo e sua alma. Você não deve deixar a raiva controlá-lo. Em vez disso, você deve controlar sua raiva. E a melhor maneira de fazer isso é ficar em silêncio quando estiver com raiva e se acalmar antes de falar. Assim você pode evitar conflitos com os outros, não feri-los com suas palavras e não precisar se arrepender depois, quando você não tem conhecimento completo." Então o mestre Zen disse: "A segunda situação é ficar em silêncio quando você não tem conhecimento completo sobre algo. Falar sem conhecimento fará com que pareça tolo aos olhos dos outros e as pessoas não o respeitarão. Além disso, você irá espalhar informações falsas ou incompletas que podem enganar ou confundir os outros. Você também perderá a oportunidade de aprender com aquelas que têm mais conhecimento do que você. Não finja saber algo que não sabe. Não fale sem verificar os fatos ou fontes. Fique em silêncio quando não tiver conhecimento completo sobre algo e ouça aqueles que sabem mais do que você, quando estiver em dúvida." Então o mestre disse: "A terceira situação em que você deve ficar em silêncio é quando estiver em dúvida sobre algo. Às vezes as pessoas mentem, exageram ou entendem mal algo. Às vezes você não vê ou ouve a verdade completa. Não acredite ou fale baseado em rumores, suposições ou boatos. Você pode se arrepender depois. Verifique os fatos e fontes antes de falar. Busque a verdade antes de falar. Caso contrário, pode se arrepender de suas palavras mais tarde." Ficar em silêncio e ouvir atentamente. Então o mestre Zen disse: "A primeira situação em que você deve ficar em silêncio é quando alguém está compartilhando seus sentimentos com você, especialmente quando estão tristes. Fique em silêncio e ouça atentamente.
Quando alguém está triste, precisa de alguém para ouvi-lo e entendê-lo. Precisa de alguém para ser simpático e empático para não interrompê-lo ou dar conselhos. Não precisa de alguém para ajudá-lo ou criticá-lo, apenas precisa de alguém para estar lá e deixá-lo falar o que está em seu coração. Ao ficar em silêncio e ouvir, você mostra que se importa e respeita os sentimentos da pessoa. Também ajuda a liberar as emoções delas e a se sentir melhor. Você também aprende mais sobre ela e fortalece seu vínculo, ganhando sua confiança. Portanto, sempre fique em silêncio quando alguém estiver compartilhando seus sentimentos com você. Ficar em silêncio diante de zombarias. Então o mestre Zen disse: a primeira situação em que você deve ficar em silêncio é quando enfrentar zombarias ou desdém de outras pessoas. Elas podem zombar ou desprezar você por sua aparência, suas crenças, suas ações ou suas escolhas. Podem ter diferentes motivos para fazer isso, querendo fazer você se sentir mal ou inferior, provocá-lo ou machucá-lo. Você não deve responder com raiva ou ressentimento. Não deve discutir ou se defender. Não dê a elas a satisfação de ver sua reação. Permaneça em silêncio e sorria diante das zombarias ou desprezos. Ao fazer isso, mostra que não está afetado por suas palavras. Demonstra confiança e segurança em si mesmo. Mostra sabedoria e maturidade. Assim, você evita criar mais conflitos ou problemas com elas. Economiza sua energia e tempo para coisas mais importantes. Às vezes, elas podem perceber o erro e se desculpar mais tarde. Conclusão. Após dizer isso, o mestre Zen concluiu: essas são as 5 situações em que você deve ficar em silêncio. Se seguir essa regra, evitará muitos problemas e conflitos com as pessoas, e não terá que se arrepender mais tarde. Além disso, ao ficar em silêncio nessas situações, será visto como um sábio aos olhos dos outros e será mais respeitado. Então o mestre Zen ficou em silêncio. Depois de ouvir o mestre, o homem tinha um olhar de gratidão. Agradeceu o mestre por sua valiosa lição e decidiu seguir seu conselho para o resto da vida. Ele compreendeu a força por trás de escolher o silêncio em vez de palavras desnecessárias. Ele entendeu que a verdadeira força não está apenas em falar, mas em entender quando o silêncio é a resposta mais poderosa. Se gostou, deixe seu like, isso nos ajuda a compartilhar mais sabedoria. E não esqueça de se inscrever para mais reflexões inspiradoras. Até a próxima, pessoal!